tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Administração Contemporânea. Na aula de hoje, os temas estão no capítulo 8, onde nós vamos falar de controle, mudança e empreendedorismo. Bom, mas o que nós precisamos entender ao final dessa aula? Primeiro, nós temos que entender como definir controle organizacional e identificar os principais controles de produtividade e de comportamento que os gestores usam para coordenar e propiciar a motivação de seus funcionários, também explicar o papel da cultura na criação de uma arquitetura organizacional que se dê de forma eficaz. Também, pessoal, vocês devem prestar atenção em como estabelecer a relação entre controle organizacional e mudança e explicar, né, por que gerenciar a mudança é uma tarefa gerencial importantíssima. E, por fim, compreender o papel do empreendedorismo no processo de controle e mudança. Bom, mas primeiro nós temos que entender o que é o controle organizacional. Pessoal, o controle organizacional é o processo pelo qual os gestores monitoram e regulam o grau de eficiência e eficácia com que uma organização e seus membros realizam as atividades necessárias para atingir os objetivos da organização. E para isso, pessoal, um outro assunto que é importante, um outro tema que é importante, são os sistemas de controle e a tecnologia da informação. Os sistemas de controle são sistemas formais de estabelecimento de metas, monitoramento, avaliação e feedback que vão dar aos gestores as informações sobre como a estratégia e a estrutura de uma organização estão funcionando. Um sistema de controle, ele possui as medidas que vão permitir aos gestores realizar a avaliação da eficiência da organização na produção de seus bens e serviços. Sem um sistema de controle que funcione, os gestores não vão ter a mínima ideia de como está sendo o desempenho da organização e de como esse desempenho pode ser melhorado. Para isso, pessoal, nós temos que entender que um sistema de controle que funcione de forma adequada, para ser um bom sistema de controle, ele deve ser flexível para que os gestores possam responder conforme necessário. Eles devem fornecer informações precisas sobre a organização e dar essas informações em tempo hábil. Então nós temos aí basicamente três tipos de controle, né? O estágio de insumos, onde nós temos o controle antecipatório, o estágio de conversão, né, onde nós temos um controle concomitante, e o estágio de produto, onde nós temos que estabelecer o controle de feedback. O controle antecipatório é aquele tipo de controle que permite aos gestores antecipar os problemas antes deles surgirem. Os controles concomitantes é aquele controle que dá ao gestor o feedback imediato sobre a eficiência com que os insumos estão sendo transformados em produto para que eles possam corrigir os problemas à medida que esses problemas ocorrem. Já o controle de feedback é aquele controle que vai nos dar informações sobre as reações dos clientes aos bens e serviços para que possam ser tomadas medidas corretivas caso seja necessário. Então, pessoal, nós temos aí basicamente 4 etapas do controle organizacional. A primeira delas, pessoal, é estabelecer padrões, objetivos ou metas em relação aos quais o desempenho será avaliado. Os padrões aqui, pessoal, devem ser consistentes com a estratégia da organização. Também temos que entender como medir o desempenho efetivo. Os gestores podem medir saídas resultantes a partir do comportamento de um trabalhador ou podem mensurar o próprio comportamento. A terceira etapa é a comparação do desempenho real em relação aos padrões escolhidos. Aqui, os gestores devem decidir se o desempenho realmente ele vai se desviar, muitas das vezes, do que foi planejado. Então, vários problemas combinados vão aí nos dar um baixo desempenho. E, por fim, avaliar o resultado e dar início às medidas corretivas caso a situação não esteja sendo atingida. Então,
verificar se os padrões foram definidos muito altos ou muito baixos, se os trabalhadores podem participar de treinamento adicional ou com relação a equipamento, né? E essa etapa, pessoal, é muitas vezes difícil, pois o ambiente organizacional está em constante mutação, certo? Então, o principal método de mensuração de desempenho são os índices financeiros. E aí nós temos os índices de lucratividade. Os índices de lucratividade vão medir com que eficiência os gestores conseguem converter recursos em lucros, certo? Temos os índices de liquidez, que medem o grau de sucesso com que os gestores também protegem os recursos para atender a curto prazo os índices de liquidez corrente e seco. Também temos os índices de endividamento, que vão medir o quanto da dívida ou patrimônio é utilizado para financiar as operações, e aqui nós devemos nos atentar aos índices de dívida e patrimônio e índices de cobertura de juros. Também temos os índices de atividades, que vão medir a eficiência com que os gestores estão criando valor a partir dos ativos. Então aqui é importante observar giro de estoque e os índices de vendas diárias que estão pendentes. Tudo isso relacionado aos objetivos da organização. Esses objetivos eles devem ser específicos e difíceis, mas não impossível de ser alcançados, certo? A definição de objetivos de estabelecimentos de controle de produção são habilidades de gestão que são desenvolvidas ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de objetivos organizacionais, cada divisão dentro da empresa, para cada uma dessas divisões, serão dadas objetivos específicos a serem cumpridos para atingir os objetivos gerais de uma organização. Então, pessoal, aqui nós temos que entender os orçamentos operacionais. Os gestores são avaliados por como eles alcançam as metas de controle de custos, gerando receitas ou maximizando os lucros enquanto permanecem dentro de seus orçamentos. Então, quando a gente fala de orçamento operacional, ele se trata de um plano de trabalho que vai declarar como os gestores pretendem usar de forma eficiente os recursos organizacionais para o atingimento dos objetivos. Cada divisão é avaliada pelo seu próprio orçamento de custo, receita ou lucro. Então aqui, pessoal, nós temos 3 componentes que são essenciais no controle de resultado eficaz quando estamos falando de orçamentos operacionais. Então nós temos que entender os objetivos de índices financeiros, os padrões de desempenho e os orçamentos operacionais apropriados para cada tipo de organização. Mas, pessoal, como em qualquer organização, nós temos problemas que devem ser observados quando estamos falando de controle de resultados. Os gestores eles devem criar padrões que motivam os resultados em todos os níveis. Os padrões não devem fazer com que os gestores se comportem de forma inapropriada para atingir os objetivos da organização. Então, por isso que é necessário que haja uma supervisão direta. Então, nós precisamos aqui de gestores que monitorem e observem ativamente o comportamento de seus subordinados, que vão ensinar a eles quais são os comportamentos apropriados e inapropriados, e vai intervir para tomar medidas corretivas conforme a necessidade. E aí entra, pessoal, o que vocês já viram lá desde o começo do curso, desde a teoria geral da administração, a administração por objetivos, que se trata de um processo de estabelecimento de objetivos no qual um gestor e cada um de seus subordinados negociam objetivos específicos que devem ser atingidos por esse subordinado, para depois avaliarem de forma periódica como os subordinados atingiram esses objetivos. Então, pessoal, os objetivos específicos, como eu já disse, são definidos em cada nível organizacional. As metas são estabelecidas com a participação dos gerentes e também dos funcionários. E as análises periódicas do progresso dos subordinados em direção às metas, elas são realizadas, principalmente para possibilitar aumento de salários e promoções que estão vinculadas ao cumprimento de metas. Os grupos também são avaliados dessa maneira, com objetivos e desempenhos mensurados pelo próprio grupo. Então,
Na administração por objetivos, são estabelecidas metas e objetivos específicos para cada nível da organização. São os administradores e funcionários que determinam esses objetivos e esses objetivos precisam ser revisados de tempos em tempos para que se tenha condições de alcançar os objetivos gerais da organização. Aí aqui, pessoal, entra o que se chama de controle burocrático, que é o controle abrangente por meio de um sistema de regras e procedimentos operacionais padronizados que vão moldar e regular o comportamento das divisões, das funções e também dos indivíduos, né? Essas regras, né, e esses procedimentos operacionais vão dizer ao trabalhador o que fazer, pois se tratam de ações padronizadas para que os resultados possam ser previsíveis. Mas ainda temos aqui, pessoal, uma necessidade de controle de resultados para corrigir erros, né? Então, o controle burocrático ele é melhor utilizado para problemas de rotina em ambientes mais estáveis, né? Quais são os principais problemas com o controle burocrático? Ah, as regras são mais fáceis de fazer do que de suprimi-las, né? Levando a burocracia, né, a papelada e diminuindo o tempo de reação em relação aos problemas organizacionais. Empresas excessivamente padronizadas tornam-se muito engessadas e acabam perdendo flexibilidade para aprender, para criar novas ideias e solucionar os novos problemas que vão surgindo, principalmente quando nós estamos falando de um ambiente organizacional que não é tão estável assim. Em relação à cultura, ao que se chama de cultura organizacional, eu já falei para vocês em algumas aulas anteriores que isso se trata do conjunto de crenças, expectativas, valores, normas e rotinas de trabalho comuns que influenciam a forma como os membros de uma organização se interrelacionam e trabalham juntos para atingir os objetivos da organização. Então, pessoal, temos aqui o que se chama no ambiente empresarial de cultura adaptativa e cultura inerte. As culturas adaptativas são aquelas cujos valores e normas ajudam uma organização a ganhar impulso, crescer e mudar conforme a necessidade de atingir esses objetivos, além de contribuírem para o aumento da eficácia. Já as culturas inertes são aquelas que levam a valores e normas que não conseguem motivar ou inspirar os funcionários, que vão levar muitas vezes a uma estagnação e, ao longo do tempo, serem mal sucedidas. Então, nós temos que entender como fazer um equilíbrio entre controle organizacional e mudança organizacional. A mudança é um movimento que uma organização realiza ao se afastar de seu estado atual e focar em algum estado futuro desejado para aumento da sua eficiência e sua eficácia. Então, quando a gente fala de etapas do processo de mudança organizacional, nós temos que verificar, né, a avaliação da necessidade de mudança, ou seja, reconhecer que existe um problema e identificar a origem do problema. Essa é a primeira etapa. Depois disso, a implementação da mudança, que é realizar a tomada de decisão sobre qual deveria ser o estado futuro ideal de uma organização e também identificar quais os obstáculos no caminho dessa mudança. A terceira etapa é decidir sobre a mudança que vai ser feita. Então aqui a decisão é sobre se a mudança ocorrerá de cima para baixo ou de baixo para cima e realizar todo o processo de gerenciamento e introdução dessa mudança. E a quarta etapa é a avaliação da mudança, que é fazer a comparação do desempenho antes da mudança com aquela depois da mudança. Aqui usa-se muito as técnicas relacionadas ao benchmarking. E o que mais, pessoal, nós temos que buscar entender sobre mudança organizacional? Aqui entra também questões relacionadas à aprendizagem organizacional, que é o processo por meio do qual os gestores tentam melhorar as capacidades dos membros de uma organização em compreender
e reagir de forma apropriada às condições de mudança. A aprendizagem organizacional, ela se trata de um impulso para a mudança e pode ajudar os membros a tomar as decisões sobre essa mudança. Essa mudança organizacional, ela pode ser de cima para baixo, que se trata de uma abordagem mais revolucionária e rápida da mudança, na qual os altos executivos identificam que precisam ser mudados e então vão agir de forma rápida para implementar as mudanças por toda a organização. Mas nós temos também a mudança de baixo para cima, que é uma abordagem gradual e evolutiva em relação à mudança, na qual os gestores de todos os níveis trabalham juntos para desenvolver um plano detalhado para a mudança organizacional. Eu comentei agora, pessoal, sobre as questões relacionadas principalmente na última etapa do processo de mudança, que é o benchmarking. O que é o benchmarking? O benchmarking se trata do processo de comparar o desempenho de uma empresa em dimensões específicas com o desempenho de outras organizações de alto desempenho, certo? Isso é utilizado para que se consiga estabelecer parâmetros para o processo de mudança organizacional no intuito de gerenciar os objetivos de acordo com o que a organização pretende e pode atingir. Então, pessoal, nós temos aí questões relacionadas ao empreendedorismo quando a gente fala de controle e mudança. Empreendedores são pessoas que percebem oportunidades e assumem a responsabilidade pela alocação de recursos necessários para produzir bens e serviços melhores. Um empreendedor ele deve contratar gestores que podem criar um sistema operacional de controle que vai permitir que um novo empreendimento sobreviva e também prospere. Temos também aqui a figura dos intraempreendedores, que são funcionários de organizações existentes que vão perceber oportunidades para melhorias em bens e serviços e que são responsáveis por gerenciar o processo de mudança. Então, dentro da abordagem de mudança, o empreendedorismo, a ação empreendedora, ela é utilizada para realizar a mobilização de recursos para aproveitar uma oportunidade de fornecer aos clientes bens e serviços novos ou melhores. Bom, pessoal, esses eram os pontos principais que nós precisamos entender em relação a esse capítulo. Nós vamos discutir ao vivo logo mais sobre esses pontos, tá? E quaisquer outras instruções vão ser dadas no momento da aula, bem como a atividade que vocês vão desenvolver sobre esse tema. Então, eu aguardo vocês logo mais para conversarmos sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.